gameplays, unboxing, review, overview, Hardstore, update yourself. Bem-vindos à Hardstore TV, eu sou o Wagner e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Oswaldo Júnior. Ele é o treinador do pessoal que faz a revenda da ASUS no Brasil e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a Z170K, essa placa-mãe da ASUS que vem com suporte a processadores Intel Core de sexta geração e também memórias DDR4. Oswaldo, o que poderia elencar para a gente como importante dessa placa-mãe? Cara, essa é uma placa já que faz parte de todo um grupo de boards novas da ASUS, né, baseadas no chipset Z170. Tá? Então existem uma série de possibilidades novas que foram trazidas pelo chipset Z170. Mas antes de entrar nesses pontos, eu acho que uma característica que chama bastante a atenção do usuário, que não necessariamente é um especialista, assim, um cara muitíssimo entusiasta, né, são detalhes que chamam a atenção do usuário iniciante também, que eu acho muito bacanas de lembrar, são aquele conjunto de recursos que a ASUS chama de 5 Times Protection, que inclusive existiam na geração anterior já de motherboards da ASUS e são, por exemplo, quando eu falo 5 Times Protection, né, 5 vezes Protection, são 5 itens que a ASUS adota na construção da placa para melhorar a qualidade da placa, para entregar uma placa de uma qualidade de construção melhor, com algumas proteções que são fundamentais, já vou entrar no detalhe. Nessa geração nova de placas, a ASUS traz algo chamado 5 Times Protection 2. Tá? Então, de novo, são 5 itens que interessam para garantir uma longevidade maior para a placa, para proteger melhor certos componentes que a placa tem. Então, vamos a eles. Ó. Um item novo, inclusive, que foi introduzido agora com o 5 Times Protection 2 é algo que a ASUS chama de LAN Guard. O que é o LAN Guard? Existem componentes eletrônicos na placa específicos para proteger o controlador de rede e a porta de rede. Tá? A RJ45 mesmo, contra descargas eletrostáticas e contra dano que possa ser causado, por exemplo, por um raio que caiu na rede. Tá? Então, por exemplo, ó, existe uma capa protetora, né, a gente chama isso de EMI cover, em cima do chip de rede mesmo, em cima do circuito e capacitores montados de forma estratégica para lidarem com a descarga eletrostática. Por conta dessas proteções, dessas séries de circuitos que lidam com esses picos ou com a descarga eletrostática, né, essa placa está preparada para lidar com tensões muito mais altas que aquelas que as proteções tradicionais poderiam absorver sem que a placa fosse danificada. Então, um dos itens novos é o LAN Guard, a proteção para a rede, que é algo que não existia na primeira geração do 5 Times Protection e existe agora no 5 Times Protection 2. O segundo item também é novo e ele é muito bacana, tenho certeza que muita gente vai ficar impressionada com esse detalhe. É o seguinte, é uma espécie de Overvoltage Protection, né, ou proteção contra surto, para tentar jogar aqui para o português, né, que protege o chipset, as portas do painel traseiro, os conectores, né, as portas de conectividade aí, e o codec de áudio contra sinal elétrico de má qualidade, né, um sinal elétrico instável, fora de certos limites de segurança, que possa ser fornecido para a placa por fontes de alimentação de má qualidade, por fontes de alimentação muito baratas e de qualidade duvidosa, né, com componentes eletrônicos de segunda. Então vocês reparem que a gente já chegou num nível em que a ASUS adota na placa-mãe proteção contra fonte de má qualidade. É algo que é novo e que me impressionou. E isso acaba protegendo também periféricos que possam estar conectados Sem à dúvida. placa-mãe. Sem dúvida. É um investimento muito bom, então. Pô, com certeza esse é um avanço muito bem-vindo, né, no 5 Times Protection 2. Então, 2 itens novos, né, o LAN Guard e a proteção contra sinal elétrico de má qualidade fornecido por fonte de baixa qualidade. E aí os demais itens, né, os outros 3 itens que compõem o 5 Times Protection, são itens que já estavam presentes anteriormente no primeiro 5 Times Protection, que são a presença de um VRM digital, né, o VRM dessas placas
conta com um microcontrolador específico para isso que garante a entrega pro processador em particular de um sinal elétrico mais estável, mais limpo, que vai garantir o seguinte, inclusive, que vai garantir que o processador acabe consumindo um pouco menos de energia, acabe aquecendo um pouco menos, tá? E com isso todo o conjunto tende a te entregar aí uma longevidade maior, né? Então, VRM digital. Aí o quarto item é uma proteção específica para as memórias, é uma espécie de um fusível rearmável que ele é disparado, digamos assim, na eventualidade de um pico na rede, um raio que caiu na rede. Essa é uma proteção específica para a memória, né? Caso entre aqui um pico muito forte de energia, esse fusível desarma por uma fração de segundo e não deixa que o pico chegue nas memórias. Para quem tem planos de comprar memórias mais sofisticadas, mais caras, de frequência mais alta, até porque essa é uma placa que trabalha com memória DDR4, né? Que são memórias mais caras nesse momento, daqui a pouco a gente vai entrar no detalhe. Existe essa proteção específica para a memória. Esse fusível ele rearma depois de fração de segundo, o usuário não vai nem tomar contato com isso, se bobear não vai nem saber que isso existe, não vai nem lembrar, né? Mas está lá a proteção específica para as memórias. E o último item, né, são 5, é que o espelho traseiro, aquela lâmina metálica, né, o espelho, é feita de aço inoxidável. Tá? Dependendo da região do país, né, o pessoal costuma ter problemas relacionados à maresia, não só nesse espelho, né, em outros componentes, mas o ponto aqui é o espelho, que é de aço inoxidável, e todas aquelas molduras metálicas das portas traseiras, das USB, dos conectores de áudio, de rede, aquelas molduras também são de aço inoxidável e elas passam por uma espécie de um tratamento químico, elas têm um protective coating, né, uma camada de proteção para que essas molduras das portas possam lidar mais facilmente com ataques químicos como o da maresia, tá bem? Então, 5 itens, né? Depois dessa explicação muito longa, né? Vamos resumir isso. Proteção para a rede, né? Proteção contra um sinal entregue por uma fonte muito ruim, que mais? O VRM digital para garantir um sinal elétrico mais limpo para o processador, proteção para as memórias para que elas não sejam queimadas aí por um pico qualquer, e o espelho traseiro de aço inoxidável e as molduras das portas também, e protegidas aí com uma camada especial, né? Para lidar com ataques como o da maresia, tá bem? Esse é o 5 Times Protection 2. Muito bom ter esse tipo de recurso, esse pacote de recursos na placa-mãe, porque mostra a dedicação da ASUS com os produtos dela para que vocês adquiram e tenham segurança de utilizar. É um capricho muito bem-vindo, né? Agora entrando um pouco mais nos componentes que tu falou, como por exemplo memória RAM DDR4 e também o VRM, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essas especificações. Legal, cara. Existe um ponto aqui ligado ao VRM que é fundamental nós levantarmos, né, para discussão. Vocês reparem o seguinte, galera. Nos processadores Core i da 4ª e da 5ª geração, o que aconteceu? Particularmente na 4ª geração, né, que isso foi novidade, chamou muitíssimo a atenção da galera que acompanha os detalhes técnicos aí mais aprofundados. A Intel adotou lá na 4ª geração algo chamado FIVR, o Fully Integrated Voltage Regulator, né, ou traduzindo, um módulo regulador de voltagem totalmente integrado no processador. Ainda assim, continuaram existindo componentes de regulação de voltagem na motherboard, mas o processador passou a adotar um projeto elétrico que facilitou muito para os fabricantes de placas a construção da placa, porque tinha-se um VRM integrado no próprio processador, tá? Só que o que aconteceu? Isso foi fundamental para viabilizar o desenvolvimento de novos formatos, né? Ultrabooks, 2 em 1, híbridos de diversos tipos. A Intel, naquele momento, né, passava a olhar, até por conta de uma mudança no mercado, né, passava a olhar os ultrabooks, os tablets, os híbridos de uma outra forma, com interesse muito maior. Então fazia sentido integrar o regulador de voltagem no processador para garantir novos formatos, máquinas muito mais finas e por aí vai, particularmente na arena móvel, né? Mas esse avanço veio também para os desktops. Só que aconteceu uma coisa que a Intel não esperava. O fato de se ter um regulador de voltagem integrado no processador acabava limitando, por exemplo, o potencial de overclock de processadores como os da série K,
porque esse regulador de voltagem integrado no processador, nas faixas muito altas, né, em overclocks mais agressivos, ele esquenta muito. Então isso passou, não que isso estragasse o processador ou diminuísse a vida útil dele, não se chegava a esse extremo, mas limitava-se o avanço nos overclocks em frequências mais altas porque o VRM integrado esquentava muito. Então aqui na 6ª geração de Core i, os processadores Skylake, né, a microarquitetura Skylake, que são os produtos voltados para placas como essa, a Intel de novo fez um movimento que nos surpreendeu, né? Ela voltou atrás e não adotou o VRM integrado no processador. Para os fabricantes de motherboards como a ASUS, isso é algo muito interessante, porque eles voltam a poder se diferenciar de uma forma melhor com seus próprios projetos de VRM, né? O próprio fabricante da motherboard pode explorar isso de uma forma melhor. Tá bem? Então aqui eu tenho um VRM digital, né? Eu tenho um microcontrolador que é o gestor do VRM, né? Do conjunto todo, e é um VRM de 7 fases, tá bem? De 7 elementos, digamos assim, 7 fases, tá bem? Exato. Muito boa explicação, Oswaldo. Eu gostaria de explorar um pouco mais algumas características vindas nativas do Z170, como por exemplo o M2 PCI X4. Repara o seguinte, ó, quando nós tínhamos placas mais sofisticadas na geração anterior com chipset Z97, todo mundo vai lembrar, a galera que acompanha isso com mais cuidado, vai lembrar que nós tínhamos conectores para SSDs M2, que óbvio são SSDs muitíssimo interessantes, né? Existem alguns modelos aí no mercado de N fabricantes, né? Kingston, Samsung, da própria Intel, com excelente performance, entre outros nomes, né? Não quero cometer nenhuma injustiça aí com ninguém, no formato M2. Só que o que acontece? No chipset Z97 nós tínhamos o conector M2, geralmente disponibilizando, aliás, né, banda de até 10 gigabits por segundo, ok? Um máximo aí na casa de 1250 megabytes por segundo, tá bem? Aqui, nessa implementação, reparem, o chipset Z170 é o sucessor do Z97, ok? Só que no chipset Z170, o que a Intel fez? Ela passou a disponibilizar, através do chipset, um número muito maior de vias PCI Express 3.0. Tá? Então aqui eu posso ter um conector M2 PCI Express 3 X4 que me entrega não mais 10 gigabits por segundo, mas um pico máximo de 32 gigabits por segundo, que feitas as contas é um número próximo de 4 gigabytes por segundo de banda. Não há SSDs capazes de explorar esse limite até esse momento. Tenho certeza que muito em breve vão surgir opções, mas é um conector M2 de altíssima performance. Esse tipo de especificação nós só encontrávamos antes em placas com chipsets X99. Agora, na categoria do que era antes o Z97, né, nós passamos a ter o Z170 e ele disponibiliza, entre outros avanços, conectores M2, PCI Express 3 X4 de 32 gigabits. Pô, isso é um tremendo avanço, cara. Eu não preciso ter obrigatoriamente as placas mais caras na faixa de preço mais alta para poder contar com recursos como esse. Lembrando que o tamanho físico é de 8 centímetros, o limite, tamanho do M2, o limite dessa placa. Isso, essa placa está preparada para 2242, 2260, 2280, né, que são os SSDs de 42mm, 60mm e 80mm, 8 centímetros. Né? Existe um formato de M2, muito boa essa, Wagner, existe um formato M2 de 11 centímetros, né, o 22110, que não é suportado por essa placa. Tá? O layout dessa placa não abriu margem para o SSD M2 mais longo, então você vai até o de 8 centímetros, o que não chega a ser um problema, algo desastroso, tá? Porque existem SSDs nesse formato hoje com capacidade de 1 terabyte, tá? Então isso não é um problema. Não é um problema. Entrando então nessa questão da PCI Express, a configuração de PCI Express para placas de vídeo que nós temos na Z170K. Isso, nessa placa específica, como ela não é um dos modelos high-end dentro desse grupo, né, ela é um modelo
Dentro da família de placas com chipset 170, ela é um dos modelos de entrada. Ela suporta só Crossfire X, tá? Ela tem o slot principal aí, PCI Express 3x16 e um segundo slot físico X16, mas que eletricamente é um slot X4. Então, só Crossfire X. A moçada que está procurando por SLI, né, que de repente fica bicuda, é preciso dar uma olhada nos modelos de placa um degrau acima dessa, para quem está estudando a possibilidade de SLI, tá bem? Enquanto tu está falando, Oswaldo, eu estou aqui todo o tempo observando a parte traseira aqui da placa-mãe e notei que ela tem tanto USB 3.1, tipo A e tipo C. Isso, cara, isso é um avanço que é fantástico. Falar para nós. Eu andei lendo muito a respeito de USB 3.1 e eu fiquei muito impressionado, cara. Os números que o USB 3.1 disponibiliza, é lógico, nesse momento o padrão ainda é muito novo, quase não se ouve falar ainda de dispositivos que possam efetivamente aproveitar isso, mas os dispositivos virão. Os fabricantes dos dispositivos nunca tiveram tanto interesse em explorar os conectores USB quanto agora, porque o USB 3.1 abre uma série de possibilidades muito legais. Quer ver? Eu vou soltar uns números aqui que eu andei pesquisando. Para quem não lembra, é muito importante atentar para o seguinte: o USB 3 é um padrão que surgiu em 2009. As pessoas ficam espantadas, falam, pô, mas o USB 3 é de 2009, eu não fazia ideia, achei que tinha 2 anos de idade. É muito velho o padrão USB 3, né? O USB 3.1 acabou de entrar, né, foi disponibilizado há poucos meses pelo consórcio responsável pela criação da especificação. E aí acontece o seguinte, vamos lá. O USB 3 nasceu com a proposta de entregar 5 gigabits por segundo. O que é 5 gigabits por segundo? São 625 megabytes por segundo. Eu, por exemplo, tenho 3 pendrives de capacidades diferentes que são USB 3. Nenhum deles chega a me dar uma taxa de leitura na casa de 100 megas por segundo. Assim, é muito impressionante, não chega nisso. É dificílimo você conseguir um pendrive que avance além dessa casa. Repara, mas o padrão USB 3 foi pensado para 5 gigabits, né, um pico teórico aí, que são 625 megabytes por segundo, que é um número fantástico. É um pico maior do que aquilo que se consegue de um SSD numa porta SATA 3. Né, se o pessoal lembrar, é um número muito impressionante. Só que, na prática, os melhores dispositivos que você vai encontrar no mercado hoje e que são, inclusive, SSDs externos, usando conexão USB 3, tá? É lógico, esse é um caso extremo, são dispositivos bem caros, né? Mas os melhores dispositivos que podem explorar o USB 3, eles te entregam hoje taxa pico na casa de 450 megabytes por segundo, muito distante dos 625 megas pico teórico aí, tá? Por que acontece isso? Porque os protocolos de comunicação que o USB 3 usa, né, o BOT, o Book Only Transfer, que é considerado hoje um protocolo obsoleto, e o UASP, que é um excelente protocolo de comunicação, mas que, digamos assim, talvez não tenha sido aproveitado da melhor forma no USB 3, não te deixam avançar além dessa casa de 450 megabytes por segundo, além do fato de que a forma como os dados são empacotados para transmissão no USB 3 também não é favorável. Usa-se um modelo de empacotamento chamado 8B10B. Para cada 8 bits que eu quero enviar através do USB 3, é montado um pacote de 10 bits, okay, que será transmitido, sendo que os 2 bits extras são responsáveis por checagens relacionadas à integridade dos dados. Então, de cara, você perde 20% da banda. Okay? Você mandou 10 bits, mas 8 são dados. Você está desperdiçando, é um overhead, né, de 20% da banda. Vamos lá, explicação longa. Quando você parte para o USB 3.1, o que acontece? O USB 3.1 não usa mais o protocolo BOT, né? Ele mantém a retrocompatibilidade, mas no padrão USB 3.1 usa-se só o UASP. E ele foi lapidado, digamos assim, no USB 3.1, particularmente porque ele suporta multitarefa, tá? Na alocação dos comandos. E o modo de empacotamento de dados não é mais o 8B10B, é o 128B132B, que é um formato de empacotamento que foi adotado, por exemplo, no PCI Express 3,
que todo mundo sabe que é um tremendo padrão em termos de velocidade, confiabilidade, fantástico. 128B, 132B, no USB 3.1, o mesmo formato de empacotamento do PCI Express 3. O que acontece nesse caso? Para cada 132, ou melhor, para cada 128 bits de dados que eu vou enviar, eu monto um pacote de 132 bits. Então, o overhead, o que você perde da banda, não é mais 20%, é 3%. Então você aproveita a banda de uma forma muito mais inteligente. Bom, feito todo esse trabalho, quais são os números que o USB 3.1 podem entregar? O USB 3.1 nasceu com a proposta de 10 gigabits por segundo, tá? Isso dá 1.250 megabytes por segundo. E os primeiros dispositivos que foram testados por sites especialistas, muitos desses dispositivos, protótipos, inclusive nem produto final, já entregam taxas na casa de 850 megabytes por segundo. Fala para mim, num mundo onde os nossos smartphones já fazem filmes 4K, uma interface de quase 1 gigabyte por segundo na prática vai fazer uma tremenda diferença no nosso dia a dia. A gente já lê hoje na internet que toda uma leva de smartphones de uma próxima geração devem usar o conector tipo C, que é um conector que vai ser fortemente alavancado no padrão USB 3.1. Então eu tenho as portas tipo A, que são iguais aos conectores USB que a gente usa nos nossos notebooks, nos nossos desktops, aquele retangular que a gente conhece de tantos anos, conector tipo A, USB 3.1. E eu tenho o conector USB 3.1 tipo C, que é um bem pequenininho, né? Tenho certeza que vocês vão colocar ali um zoom e tal, para o pessoal ter uma ideia melhor. Bem pequenininho, ele é bem parecido com os conectores que nós usamos nos smartphones para espetar carregadores. E ele é, inclusive, o tipo C. Reversível, não há um lado certo para você encaixar, você pode conectar de qualquer jeito ali o cabo. É uma coisa que atrapalha muito o outro modelo. Muito mais inteligente, mas a grande sacada é, o padrão USB 3.1 vai trazer um ganho tremendo de performance, brutal, um ganho enorme em relação ao padrão USB 3, tá? E tá presente aqui na Z170K, né? Eu tenho a porta tipo A e tenho a porta tipo C, ambas trabalhando a 10 gigabits por segundo. Exatamente, 10 gigabits por segundo é um grande acréscimo numa placa-mãe. Eu agradeço o Osvaldo por ter compartilhado o conhecimento dele com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.